Olá, minha gente, tudo bem? Novo encontro, novo tema. Dessa vez falando sobre trabalho. O que é isso para você? Que sentido tem o trabalho na sua vida? O que você vem atraindo para você em relação ao que você pensa sobre o significado do trabalho? Vamos perceber isso juntos? Eu quero agradecer demais a tua presença, quero agradecer a possibilidade que você me dá de estar aqui, de escolher temas semanais e trazer reflexões para que possamos identificar os nossos padrões de pensamento. E você pode, com esse material, escolher dar o like, repassar para outras pessoas, se inscrever no canal. Perceba de que maneira você poderia estar contribuindo. Eu estou disponível também para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, rodas de conversa, oficinas, workshops. Então, sinta-se à vontade para perceber formas de colaborarmos uns com os outros. E hoje nós vamos tratar do assunto trabalho. Percebo tantas pessoas reclamando sobre a falta do trabalho ou reclamando sobre a dificuldade de se trabalhar, sobre percebendo o trabalho como alguma coisa penosa, como algo feito por obrigação. Então, quando eu vou falando essas coisas, trabalho como algo penoso, como obrigação, olha que sentimentos isso desperta em você. Esses sentimentos, eles estão sendo despertos na pessoa que vê trabalho dessa maneira também. Será que quando eu percebo o trabalho como uma coisa pesada, dificultosa, desagradável, eu posso querer que se aproxime de mim um trabalho diferente dessa representação que eu tenho? Desse sentido, desse sentimento que eu ofereço para o trabalho? É possível? A nossa mente, as nossas sensações, a nossa mente mentirosa, né? A nossa mente não consciente, a mente que reproduz crenças que a gente vem adquirindo ao longo da vida, essa mente faz com que chegue para nós as coisas do jeitinho que a gente diz que elas são, de acordo com as afirmações que fazemos sobre elas. Então, perceba isso, né? Observe que se o trabalho na sua vida é alguma coisa que é difícil, de estar longe da ideia do prazer, estar longe da ideia de uma coisa boa, se ele tem esse sentido, esse formato e esse significado, é dessa maneira, é dessa forma, é com esse jeitão que você está atraindo oportunidades deste gênero para você. Então, olha que importante nós começarmos a perceber o que é que estamos criando. Olha que coisa bacana isso. Quando a gente fala, né, trabalho por obrigação, olha esse sentido, né? Olha o sentido da carga, né? Aquilo que é obrigatório não é espontâneo.
Se é obrigatório, eu não escolho fazer isso, eu não escolho ter uma vida fazendo algo, criando algo que pode ser prazeroso para mim. Então, perceba essas conotações e essas verdades que cada um de nós vai criando para si mesmo, né? Essas coisas nos diferenciam de uma maneira que pode parecer para alguns, né, que não têm essa noção do quanto que está a energia do pensamento, dos sentimentos, das crenças que vamos moldando em nós, essa falta de percepção mais elevada, digamos assim, né, mais rebuscada, mais evoluída, faz muitas vezes com que as pessoas patinem em cima de suas próprias dificuldades. Então, possamos observar essas coisas. O que é trabalho para você? Pense sobre isso. Não querendo se punir e nem querendo se vangloriar, apenas se identificando. Que às vezes pode parecer que aquilo que eu dou como significado é o significado único, é uma coisa que todo mundo pensa igual. E não é nada disso, né? Cada um de nós tem uma conotação diferente, dependendo do quê? De várias coisas, mas fundamentalmente do ambiente que viemos, né? Daquilo que fomos assimilando, que representou o trabalho nas gerações anteriores à nossa. E considerando que o nosso país, né, advém de uma colonização autoritária, de uma colonização vinda de outra nação, né? De uma colonização onde as populações originárias foram subjugadas, indígenas, e depois toda a questão com os povos negros, né? A questão da escravidão. Vejam o sentido do trabalho que tínhamos lá atrás. E antes disso? E antes da colonização, antes do mundo moderno, lá atrás, nas gerações iniciais, lá no Homem das Pedras, quando não tínhamos sociedade nenhuma organizadamente feita, né? Organizadamente desenvolvida. Como era o trabalho? Não era uma coisa natural? Não se tinha que ir atrás do alimento? O trabalho não era realizado em função da subsistência, em função da relação do homem com a natureza, com o meio ambiente. E olhem como essas coisas foi mudando, né, de acordo com a organização da sociedade, a evolução dos tempos, como tudo isso foi mudando, mas, no entanto, parece que tem uma sementinha originária que permanece até hoje. E que é aquela sementinha que causou dor e sofrimento. A sementinha do algo pesado. A sementinha do trabalho relacionado a uma imposição de forças. Então, por que é importante a gente perceber isso e reconhecer essas coisas? Porque hoje, como adultos,
a gente pode fazer uma limpeza nessas crenças destrutivas, punitivas que temos em nós. Nós podemos tomar consciência sobre aquilo que pensamos de uma forma automática e começarmos a fazer a limpeza nesse disquete, nesse material todo que está nos impregnando por vezes de coisas destrutivas. Então, olha que bacana a gente poder perceber tudo isso, né? Então, trabalhar para quê hoje em dia, né? Para que seria a intenção de trabalhar? É porque é importante? É porque isso me torna digno? É para ganhar dinheiro? É para me sentir poderoso? É porque eu sou obrigada a fazer? É porque sem ele eu não consigo me manter? É para pagar contas? É para consumir mais? Então, olha que bacana a gente poder ser honesto conosco mesmo e perceber. Porque às vezes nós não fazemos isso, né? Nós não buscamos a clareza em nós sobre o porquê nós fazemos determinadas coisas ou queremos fazer determinadas coisas e vamos simplesmente repetindo algo, achando que todo mundo faz igual ou que todo mundo pensa igual a nós. Então, qual é o sentido do trabalho para você? Eu estou trazendo aqui uma proposta, de fato, de um desvelar para você mesmo. Porque a forma como você compreende que é o trabalho para você é a forma que ele vai se apresentar na sua vida. É exatamente dessa forma. Se é algo penoso, você deve estar passando por períodos, né, ou melhor, deve estar tendo uma relação penosa com esse movimento do trabalho. Então perceba, o trabalho ele pode ser algo que signifique coisas além do material. Ele pode significar também uma oportunidade de se adquirir maior responsabilidade, disciplina, né? O trabalhar significa sair do meu núcleo de origem, né? Do meu núcleo familiar, daquela situação mais cômoda, e ir para um outro lugar, aprender outras regras, outros sentidos e significados que por vezes eu desconheço. Aí entra a responsabilidade, a disciplina, né? Os diferentes interesses humanos, os diferentes interesses sociais, reconhecer outras realidades, outras percepções, outras formas de lidar com a vida, diferente daquelas que eu aprendi até agora, com aqueles que são iguais a mim, dentro do clã familiar, né, que pertencem ao mesmo clã do que eu. Então, o trabalho, ele favorece que eu vá conhecer outros clãs. Favorece que eu crie laços de amizade. Olha que bacana isso, minha gente, que percepção. A escola é um primeiro momento, né, de sair fora daquele
útero familiar. O trabalho é o segundo. Então, será que você percebe isso? Será que você valoriza isso? Ou você está vendo coisas, né, sentidos e significados absolutamente penosos? Então, perceba isso. O que é antônimo de um trabalho produtivo, né? Do sair fora para aprender outras coisas. O não trabalho é o ócio, né? É o nada. É aquela coisa que está relacionada à estagnação. Como que uma vida pode ser fluida e próspera quando eu percebo que o não trabalho é a estagnação. Na verdade, é quando eu não me vejo com potencial para o trabalho, né? Então, como que isso pode ser fluido? Como que o meu cotidiano pode fluir? Importante que a gente observe isso, né? Importante que a gente observe o aperfeiçoamento que a ideia de trabalho pode gerar em nós, a melhoria de nós mesmos, né? A melhoria dos nossos objetivos de vida, a melhoria do sentido do nosso cotidiano. Então, o trabalho ele pode ser visto como um criador de oportunidades, com uma noção de utilidade social, né? Desenvolvendo o empoderamento no sujeito, a percepção de que o ser humano ele pode algo ou coisas diferentes daquelas que ele já conhece. Ele pode criar, né? É uma ampliação, oferece a ampliação do universo intelectual, emocional, espiritual, né? Então ele dá a percepção de habilidades encobertas. Mas será que você tem observado dessa maneira, né? Esta é a forma promissora da gente reconhecer esta ação, né, do trabalhar. É a forma promissora, né? E qual é a forma destrutiva, negacionista, né, negativa? Na verdade, é aquela forma que eu encaro como dificuldade, como peso, como obrigação. Então, como é importante a gente perceber o universo em que estamos mergulhados e escolher se a gente vai continuar querendo estar nesse universo ou se nós vamos começar a mudar as coisas, né? Começar a mudar nossa fala, nosso pensamento, nossa maneira de perceber as coisas. Se o trabalho oportuniza fazer, criar, aprender, gerar, evoluir, contribuir, então ele vai ser algo muito além, muito diferente do retorno financeiro, do simples retorno financeiro. O retorno financeiro é óbvio, né? Ele virá, na verdade, né, nesse contexto do mundo moderno, da relação do trabalho na modernidade, né, que eu ofereço um serviço e eu tenho em contrapartida a remuneração. Então a remuneração ela virá. Agora, além dessa remuneração, o que ele está me oportunizando? O que esse fazer está me oportunizando? Ou não está oportunizando nada? Nada disso é visto, é reconhecido e é assimilado. Então, perceber isso, né?
O trabalho ele pode oferecer a noção de dignificar, né? Porque através do trabalho a pessoa pode ter vontade e se sentir impulsionada a fazer outras coisas, a evoluir, a estudar, a aprender, a galgar um caminho que lá atrás ela não visualizava, ela nem imaginava, né? E de repente ela começa a perceber. Então, observe isso, né? Quando se trabalha por obrigação e com insatisfação, o que é gerado nessa pessoa? É mais disso. A insatisfação gera insatisfação, gera sofrimento, gera todos os sentimentos, atitudes e ações similares a ela. Então, será que a dificuldade em conseguir um trabalho interessante está vindo de fora? Só de fora? Só do momento atual? Só do contexto externo? Ou será que de alguma maneira eu tenho responsabilidade naquilo que está acontecendo comigo? Olha que reflexão importante. Quantas e quantas pessoas que eu percebo nos atendimentos que faço, nos contatos que tenho, se sentiam infelizes na vida enquanto não deram o passo da autodeterminação para iniciar um processo de relação com o meio do trabalho. Viviam infelizes e quando começaram a procurar, a se encorajar e a decidir por entrar no mercado do trabalho, né, de alguma maneira, por aderir a essa ideia, esse movimento, começaram então a perceber outros lados em si que antes não percebia, qualidades em si que antes não percebia. Será que você observa isso? Tem observado isso? Né? Vejam que nós não estamos falando nem de qual é o tipo de trabalho, né? Isso é uma sofisticação que vem depois, a partir de outros poderes de escolha. Por enquanto, nós só estamos falando no ato de trabalhar. Esse ato de trabalhar pode ser um simples ato, inclusive não remunerado. Trabalhar por você, pela sua saúde, pela sua higiene, pela tua relação com o meio, com o lugar onde você mora. Então, perceba isso. Será que alguém que não valoriza nada disso consegue um trabalho externo interessante? Será? Então, que você observe essas coisas, reflita sobre isso. Né? Será que cada um, você, inclusive, agradece as coisas que conquista? Será que você valoriza as atitudes que você tem em relação ao meio ambiente, aos outros do seu entorno, aos outros desconhecidos? Será que você percebe as escolhas que vem fazendo? Então, olha que bacana isso. Um trabalho, ele pode ser um sacrifício, mas é importante a gente perceber que o sentido original dessa palavra é o de sacro ofício. É um ofício sagrado, é um fazer sagrado.
que essa palavra, quando eu uso aqui, ela não tem nada a ver com o contexto religioso, mas tem a ver com o contexto de valorização, né? De um sentido especial. Algo que eu reconheço que faz diferença na minha vida, em como eu trabalho nas 24 horas do meu dia, como eu uso as 24 horas do meu dia, além do sono, da refeição, da higiene, como eu aplico, como eu me relaciono com o mundo. Olha que importante nós percebermos essas coisas. Então, o trabalho que gera infelicidade é o trabalho que está relacionado àquilo que é penoso, que é desmerecedor, que torna a pessoa menos, né? Mas o trabalho consciente, o trabalho que faz com que a minha mente consciente atribua o significado merecedor a ele, valorizador a ele, é o trabalho que gera algo de bom. É um movimento que é fluido, que é leve, que é promissor, que é natural, que é rico em possibilidades, né? Olha que diferente, né? Quando eu falo de uma coisa, de um formato e de um outro formato. Olha o que gera, né, nas minhas expressões, nos meus sentimentos, quando eu falo de um jeito ou de outro jeito. Então, a forma como eu me relaciono com essa coisa, com esse fazer social, faz com que ele tenha a cara, né, de algo promissor ou de algo que é não promissor, né, que atravanca, que é atravancador. Olha aqui observações importantes de nós fazermos. Tem pessoas que dizem, né, só trabalho porque eu preciso. Então, como é que é isso, né? Então, olha o peso dessa coisa toda que vai gerando, né? Como se a gente pudesse 24 horas por dia não fazer nada. Porque estar parado não é não fazer nada, né? Não fazer nada é sem ter intenção nenhuma, sem ter valorização nenhuma, sem saber a que veio, a que presta, né? É aquela coisa oca, não é? Então, como que nós podemos sentir algo, uma energia de fluidez naquilo que é absolutamente oco, só casca? Cadê a essência dessa casca, né? Então, trabalhar essa essência é algo importante de nós termos em nós. Quando a gente pega diferentes pensadores, autores, só alguns exemplos, né, para a gente ter sobre o sentido do trabalho, a gente pode encontrar, iremos encontrar, coisa desse tipo que eu quero trazer aqui para você, né? Confúcio, lá nos primórdios mais antigos, diz assim para nós: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Olha isso, né? Que valor tem isso para você? Escolhe algo de que goste, né? Isso não será revertido em peso, certamente. Mas observe se é isso mesmo, né? Para você. Um outro sentido do trabalho diz assim: sua tarefa é descobrir o seu trabalho. E então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Quem falou dessa forma
sobre o trabalho foi Buda. A sua tarefa é descobrir qual é o seu trabalho, qual é a sua atribuição. E aí, de todo o coração, então, não é uma coisa só física, né? Ele está dizendo da importância de ter uma relação afetiva, do gostar e fazer. A gente tem outra fala de Oscar Wilde, já dos tempos mais modernos, né? Que diz assim para nós, embora ele já não esteja mais entre nós, mas diz assim: aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo. Então, olha a relação das críticas, né? Onde que entram a noção crítica das coisas. Então, ele diz, né, desta maneira: aqueles que não fazem nada são aqueles que mais criticam. A gente tem Voltaire, também de uma, né, de uma modernidade mais próxima nossa, que diz que o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. O corpo e a mente ocupados, não é? Então, nos livra do tédio, do vício e da necessidade. Qual a verdade que você cria sobre o trabalho? Essa verdade te faz viver o que você está passando agora? Reflita sobre isso. Qual é a tua verdade sobre o trabalho? E qual é a verdade que você está disposto a criar a seu favor sobre o trabalho? E chegando no finzinho desse vídeo, eu quero trazer para você uma da literatura de cordel, né? Eu quero trazer para você Braulio Bessa, que é um poeta, cordelista do nosso tempo e que fala as coisas de uma maneira tão significante, né? Tão amorosa, inclusive. Então ele fala sobre a corrida da vida. Gostaria que você percebesse de uma maneira a sentir o que ele fala para a gente perceber sobre os nossos movimentos na vida. Então ele diz assim: na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar, vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim
Lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Então, sigamos em frente, nos auto-observando, percebendo o que estamos atraindo para nós, percebendo não só os movimentos externos, os quais não dependem de nós, mas fundamentalmente aqueles movimentos que estão sob a nossa responsabilidade. Minha gente, prazer imenso estar aqui com você e que a gente possa na semana que vem ter um novo encontro. Feliz cada dia. Até mais. Tchau, tchau.